Tô de casa. Chega mais perto que hoje eu vou te contar um causo que me foi passado lá pros lados de Manaus. É daquele tipo de história que parece invenção de caminhoneiro em boteco de beira de estrada. Mas eu juro que, se fosse só invenção, não deixava tanta gente com o coração apertado até hoje. Tudo começou quando a Jéssica, moça nova de 23 anos, recém-casada com o Marcos, recebeu a notícia que a vida ia virar de ponta cabeça. Ela já estava de barriga bem crescida, quase 6 meses de gravidez. O casal tinha acabado de se mudar para Manaus por causa do trabalho do Marcos. Ele tinha conseguido uma transferência inesperada e, com pressa, escolheram o único apartamento que cabia no bolso. Era um prédio baixinho, cor de bege desbotado, enfiado atrás de um posto de gasolina. Lugar simples, com uns 12 apartamentos, todos virados para um estacionamento rachado. Dava para sentir um cheiro de cigarro impregnado nos corredores, que nem as velas aromáticas da Jéssica conseguiam disfarçar. O tipo de canto que ninguém coloca em cartão postal, mas servia para o momento. Quem entregou a chave foi a dona Amanda, uma mulher que vivia com cigarro no canto da boca. Ela soltou uma frase esquisita. Mantenham as janelas trancadas à noite. Já tivemos alguns incidentes. Disse isso baixinho, como se não quisesse que as paredes ouvissem. O casal não deu muita bola. Pensaram que era exagero de senhoria. Naquela primeira semana, a vida seguiu normal. Jéssica ficava em casa arrumando roupinhas de bebê e ajeitando as coisas, enquanto o Marcos passava o dia no serviço. Eles tinham uma cachorra grandona, chamada Diva, uma pitbull tigrada que parecia ter nascido com um radar no faro. Sempre ficava deitada na porta, de olho em qualquer movimento. Foi numa dessas tardes abafadas, quando o céu estava meio nublado e a luz parecia filtrada por água barrenta do Rio Negro, que aconteceu a primeira coisa estranha. Jéssica dobrava as roupinhas do neném no quarto, com a Diva deitada por perto. De repente, a cadela levantou a cabeça e ficou com a orelha em pé. Logo depois, veio o som. Um arranhar suave, metálico, contra a parede do quarto. A moça congelou com o macacãozinho nas mãos. O barulho parecia alguém forçando alguma coisa, quase ritmado. Diva rosnava baixo, tensa, com o rabo duro. Jéssica, nervosa, pensou em ligar para o Marcos, mas se achou boba. O barulho parou de repente, deixando um silêncio pior que o próprio ruído. Quando o marido chegou, ela contou o ocorrido. Ele riu, dizendo que devia ser o vento ou algum vizinho mexendo em carro. Para garantir, deu uma volta no prédio com a cachorra e voltou dizendo que não tinha nada. Mas o coração dela não se convenceu. 4 noites depois, já de noite, a cena se repetiu. Dessa vez ela estava na sala, os pés inchados apoiados numa almofada, quando ouviu o clique sutil na janela do quarto. Diva abriu os olhos na hora e ficou em alerta. Jéssica chamou o Marcos, que correu ainda molhado do banho, só de toalha. Assim que chegou no quarto, ele gritou com raiva: "Sai daqui, miserável!" E bateu a mão no batente da janela. A tela tinha sido cortada. Ele disse que viu alguém. E não era qualquer um. Jurava que era o Sandro, primo distante dele, rapaz de passado enrolado, que vivia se metendo em confusão. A Jéssica quase não acreditou. Como aquele sujeito ia saber onde eles estavam? O casal trancou a janela com um pedaço de madeira no trilho para garantir. A noite foi longa, com cada rangido do prédio soando como passos na escuridão. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal, mas a sombra daquilo não saiu da cabeça da moça. Até que num sábado de sol pesado de Manaus, ela foi sozinha ao supermercado. Depois de encher o carrinho, colocou as compras no porta-malas do carro. Foi aí que ouviu um assobio lento, frio. Quando se virou, quase deixou as sacolas caírem. Sandro estava ali, encostado nos carrinhos, olhando direto para a barriga dela. Ele sorriu como se fossem velhos amigos e disse: "Quanto tempo, não é?" O coração da Jéssica disparou. Ela pediu que ficasse longe, mas o sujeito só riu e completou: "Diz pro Marcos que mandei lembranças." Depois foi embora, sumindo no meio dos carros. A moça entrou no carro tremendo. O que parecia apenas um susto isolado virou certeza. Aquele rosto não ia deixá-los em paz.
Pois é, meu amigo, depois daquele encontro no estacionamento do supermercado, a Jéssica não conseguiu mais ter sossego. A moça ficou dias com o coração disparando cada vez que passava por uma esquina, sempre achando que o Sandro ia aparecer de novo. Ela contou tudo para o Marcos, que ouviu calado, mas dava para ver no jeito dele que estava preocupado de verdade. O problema é que a vida não parava. Marcos continuava no batente trabalhando até tarde. E a Jéssica, sozinha em casa, passava as horas cuidando da gravidez e tentando não pensar no primo encrenqueiro. Só que o medo, esse não respeita relógio, não dá trégua. Ele fica rondando, esperando o silêncio da noite. Foi numa terça-feira abafada, quando o ar parecia pesado demais até para respirar, que o negócio ficou sério. Marcos estava de plantão até tarde e a Jéssica resolveu fazer um chá para tentar relaxar. Diva, a cadela, de repente começou a latir com desespero. Não era latido de cachorro pedindo comida, não. Era latido de quem está sentindo perigo. A moça correu para a sala e, pela porta de vidro que dava para a varanda, viu um vulto. Uma sombra encostada no vidro, e logo depois o rosto. Era ele, o Sandro, olhando como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Jéssica gelou. As mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair, mas conseguiu ligar para a polícia. Quando a viatura chegou, o sujeito já tinha sumido. Os policiais ouviram a história dela, anotaram, mas deixaram claro que não podiam fazer muita coisa. Sem flagrante, sem prova, sem crime registrado, só restava vigiar e esperar. Foi aí que o medo tomou conta de vez. A sensação era de que o inimigo estava sempre por perto, espiando. Marcos chegou em casa e encontrou a esposa tremendo, com a diva andando de um lado para o outro, rosnando ainda agitada. Naquela noite, depois de muito conversar, decidiram. Iam sair dali mesmo que custasse caro. O casal que já contava cada moeda agora teria que estourar o orçamento. Mas ficar não era mais opção. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e preparação. Jéssica mal saía de casa. E quando saía, olhava para os lados a cada passo. O Sandro não deu as caras de novo, mas o silêncio era ainda pior. Era como se ele estivesse só esperando o momento certo de aparecer. Enquanto isso, Marcos ficava cada vez mais irritado, porque não sabia se enfrentava o primo ou se protegia a família fugindo. Ele trancava tudo, reforçava as janelas, deixava pedaços de madeira nos trilhos das portas. Mesmo assim, a cada estalo do prédio, os dois se entreolhavam em alerta, até que numa noite pesada de chuva amazônica, a tensão virou certeza de que não tinha como continuar ali. Os trovões sacudiam os vidros e a água descia com força no asfalto. Diva, encolhida perto da porta, começou a rosnar outra vez. A Jéssica, com o coração acelerado, olhou pela janela e jurou ter visto alguém parado entre as árvores do fundo do estacionamento. A chuva encobria a visão, mas o vulto estava lá, imóvel, encarando. Quando o Marcos chegou, encharcado da rua, ela contou. Ele olhou também, mas já não tinha mais nada. A raiva tomou conta dele. Isso não vai ficar assim, disse, mas o medo no olhar do marido denunciava que ele mesmo não sabia o que fazer. Foi nessa madrugada que o casal bateu o martelo. Iria romper o contrato do aluguel, não importava a multa. O lugar que deveria ser lar tinha virado armadilha. A Jéssica, grávida e fragilizada, já não conseguia dormir. E Marcos, que deveria ser o protetor, se sentia de mãos atadas diante do próprio sangue, o primo que agora surgia como ameaça. A decisão foi dura, mas parecia ser a única saída. Só que eles não contavam que o Sandro não ia desistir fácil. O silêncio dele era só a preparação para algo ainda mais assustador. Olha, meu amigo, se até aqui o medo já estava pesado, a partir daqui a coisa só piorou. Porque não é só a presença de alguém rondando a janela que assusta, é o que esse alguém pode estar planejando no silêncio. E a Jéssica sentia, no fundo do coração, que o Sandro não ia parar enquanto não deixasse uma marca. Depois da decisão de mudar de apartamento, os dois começaram a procurar um lugar novo. Mas as semanas eram cheias de aperto. O dinheiro curto, a gravidez avançando, o calor amazônico pesando em cada respiração. E por cima disso tudo,
a sensação de ser observado. Teve uma noite em especial que ficou marcada. O Marcos atrasou no trabalho e Jéssica ficou sozinha em casa, arrumando algumas caixas para mudança. Diva, que nunca desgrudava, de repente começou a andar de um lado para o outro, inquieta, o focinho apontando para a porta de vidro da varanda. A moça tentou ignorar, mas veio o som. Não era arranhar, não era assobio. Era uma batida leve, como unha contra o vidro, ritmada, quase zombeteira. Quando Jéssica criou coragem de olhar, lá estava de novo, o rosto colado contra o vidro, tão próximo que o bafo dele embaçava a superfície. O coração dela quase parou. A cadela avançou com rosnados, mas o sujeito, em vez de recuar, riu. Riu como se estivesse brincando com a situação. Ela ligou para o Marcos, sem conseguir controlar a voz. Ele disse que já estava a caminho, mas até chegar, a sensação era de estar encurralada. O Sandro não tentou arrombar, não gritou, não fez nada além de ficar parado, olhando. Esse olhar já era invasão suficiente. Quando Marcos entrou pela porta, feito um raio, correu até a varanda. Mas de novo nada, só o vidro marcado de respiração. Ele se virou para a esposa e disse: "Não é coisa da sua cabeça, eu vi a sombra dele saindo pelo beco." Foi nessa noite que os dois decidiram dormir com uma faca de cozinha na mesinha de cabeceira. Não era coragem, era desespero. O pior foi notar como a relação deles começou a mudar. Jéssica estava sempre à flor da pele, assustada com qualquer barulho. Marcos, tomado pela raiva, ficava cada vez mais nervoso. Entre os dois, o silêncio já não era de paz, mas de medo compartilhado. E o Sandro parecia saber disso, parecia se alimentar dessa fraqueza. Numa tarde de sábado, já perto da mudança, Jéssica foi buscar algumas últimas coisas no mercadinho da esquina. Pensava que seria rápido, só alguns minutos. Quando voltou, encontrou a porta do apartamento semi-aberta. O coração quase saiu pela boca. Ela entrou devagar, chamando pela Diva. A cadela apareceu correndo, ofegante, como se tivesse estado em alerta. Lá dentro nada parecia fora do lugar, mas quando chegou ao quarto, viu a janela aberta, o pedaço de madeira jogado no chão. Em cima da cômoda, uma roupinha de bebê dobrada, diferente das outras, como se alguém tivesse mexido de propósito. Ela saiu correndo, chorando, e ligou para o Marcos no meio da rua. Quando ele chegou, não encontrou ninguém, mas viu o estado da esposa e jurou que não ia mais esperar. "Se eu ver ele de novo, não respondo por mim", disse com a voz carregada de fúria. Aquela foi a noite mais pesada. O casal dormiu mal, entre cochilos e sustos, e a cada barulho, a Diva avançava em direção às portas e janelas. Até que, perto das 3 da manhã, um som diferente ecoou. Não era arranhar, não era batida, era o barulho seco de algo caindo no quintal. Marcos levantou com a faca na mão e foi até a janela. O que viu foi rápido, mas suficiente. Uma sombra correndo pelo estacionamento rachado, desaparecendo na linha de árvores. O homem não entrou, não levou nada, mas deixou claro que podia ter feito o que quisesse. Foi nesse momento que o casal atingiu o fundo do poço. Jéssica não conseguia mais ficar sozinha nem por minutos. Marcos já não pensava direito, tomado pelo medo e pela raiva. O lar tinha se transformado numa prisão, e o Sandro, mesmo sem tocar neles, tinha conseguido quebrar a paz e o espírito daquela família. E a sensação era só uma. A qualquer momento, a próxima batida na janela podia ser a última. Pois bem, meu amigo, chegou a hora de eu te contar como essa história terminou. Porque toda tensão tem um ponto de explosão. E com o Marcos e a Jéssica não foi diferente. A pressão já estava insuportável, e cada noite naquele apartamento em Manaus parecia um jogo de sobrevivência. Depois da madrugada em que viram o vulto correr pelo estacionamento, o casal não perdeu tempo. No dia seguinte foram direto conversar com a dona Amanda, a senhoria. Contaram tudo, falaram do Sandro, das aparições, das batidas na janela. Ela só escutou calada, tragando o cigarro, e no fim disse: "Se vocês querem sair, podem sair. Não vou segurar. Esse prédio já tem história suficiente." Foi como se ela soubesse mais do que dizia, mas não tivesse coragem de abrir a boca.
Começaram a encaixotar as coisas no mesmo dia. O problema é que mudança não se faz da noite para o dia, ainda mais com pouco dinheiro. Foram 2 semanas de espera até conseguir outro lugar, mais caro, mas mais seguro, do outro lado da cidade. Nesse tempo, cada noite era uma roleta. Ia ter silêncio ou ia ter visita. Teve uma noite em especial que ficou marcada para sempre. Marcos estava no trabalho fazendo hora extra. A Jéssica, cansada, tentava dormir mais cedo, mas foi acordada com a diva rosnando baixo. O quarto estava escuro. Só a luz fraca da rua passava pelas persianas. E então veio aquele som que ela nunca mais esqueceu. 3 batidas leves no vidro compassadas, como se fosse uma chamada pessoal. O coração dela disparou. Com a mão tremendo, puxou a cortina. E lá estava o Sandro, outra vez. O rosto colado no vidro, os olhos fixos, um sorriso de canto de boca que parecia mais ameaçador do que qualquer grito. Jéssica caiu para trás, a respiração curta. Diva avançou, latindo e arranhando a porta de vidro, mas o homem não recuou de imediato. Ele ficou alguns segundos encarando, como se estivesse marcando território. Depois virou as costas e sumiu na escuridão. Marcos chegou pouco depois e encontrou a esposa em prantos. Dessa vez, não houve mais conversa. Ele jurou que se o primo aparecesse de novo, ia acabar em tragédia. A faca ficou do lado da cama até o dia da mudança. Finalmente, chegou o momento de sair. Carregaram as últimas caixas na caminhonete de um amigo e deixaram aquele prédio para trás. Amanda, a senhoria, só fez um aceno de cabeça quando entregaram as chaves. Nenhuma surpresa, nenhum protesto. Era como se já tivesse esperado por aquilo. Nunca mais viram Sandro naquele tempo. A mudança trouxe alívio, mas não apagou o medo. Anos depois, a irmã do Marcos comentou de passagem que o primo tinha sido preso por algum crime. Ninguém entrou em detalhe, mas aquilo confirmou que não era só paranoia. O perigo era real. Mesmo hoje, já longe de tudo aquilo, Jéssica confessa que ainda verifica as trancas 2 ou 3 vezes antes de dormir. O Sandro pode estar preso, pode estar distante, mas o rosto dele colado no vidro naquela noite ficou gravado. O terror, parceiro, não foi de espírito, não foi de assombração, foi de carne e osso, mostrando que às vezes o pior fantasma é aquele que respira perto da gente. E eu te digo de coração, estrada escura, sombra no mato, até dá para encarar. Mas quando o medo entra pela janela de casa, aí não tem caminhão que carregue essa carga. Então me conta aí nos comentários, você já teve a sensação de ser observado dentro da sua própria casa? Já ouviu um barulho que parecia vir direto da janela, mas não teve coragem de olhar? Quero saber a sua história também. Se curtiu esse caso, não esquece de seguir o canal porque toda semana eu trago mais dessas histórias que tiram o sono. E se quiser ficar arrepiado de verdade, assiste o último vídeo que eu contei, lá da Paraíba, sobre um poço que guardava segredos que nunca deviam ser descobertos. Tá esperando o quê? Aperta aí e vem comigo nessa estrada de mistério.